Olá pessoal, hoje eu venho conversar com vocês sobre o mercado imobiliário nas freguesias aqui de Braga e região. Mas vamos conversar especificamente sobre a freguesia de Palmeira, que foi o último vídeo que subiu aqui no canal e que muitos de vocês pediram informação específica de lá. Mas para isso, claro, eu tive que convidar uma pessoa que entende desse mercado para conversar aqui conosco. E por isso hoje eu trouxe aqui o senhor José Oliveira para bater esse papinho com a gente aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado, Alexandra, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre com vocês, enfim, nestas coisas, e tenho todo o gosto em poder falar um bocadinho sobre o mercado imobiliário, concretamente neste caso sobre a freguesia de Palmeira, uma vez que foi o último vídeo que foi trabalhado por vocês e muito bem. Exato. Portanto, vamos lá a isso. Pois é. Assim que a gente subiu esse vídeo, aliás, a gente já foi gravar especificamente essa freguesia porque várias pessoas nos pediram para apresentar. Aquela série de freguesias que a gente vem mostrando, pediam sempre Palmeira. E a gente queria realmente mostrar, fazer um apanhado, mostrando informações mais precisas e gerais lá da freguesia. Entretanto, claro, quando nos pedem, o ponto principal é o mercado imobiliário, é saber como é que estão, se tem arrendamento, se tem terrenos para comprar, se tem casas para comprar, então sempre vem essas perguntas. E aí, me diga, como é que está Palmeira em termos de imóveis? Palmeira, em termos de imóveis, é uma freguesia que tem crescido bastante nos últimos anos, fruto até da deslocação da cidade desportiva também para aquela região, mais para norte, não é? O mercado imobiliário lá cresceu bastante, tanto em termos de moradias, especialmente em termos de moradias, como em termos de terrenos para construção de moradias. Havia então lá, a gente consegue encontrar terreno? Consegue-se encontrar terreno para fazer a própria construção. Perfeito. E existem ainda alguns loteamentos que já estão quase tomados, mas ainda há alguma disponibilidade. E isso tem sido realmente uma das grandes apostas de muitos dos potenciais compradores de moradias, especialmente moradias. Palmeira é já uma freguesia encostada ao centro da cidade, mas mais no limite, que tem fronteira com o Rio Cávado, e o mercado residencial é mais à volta da moradia e não tanto na construção em altura. Sim, sim. Diria que apartamentos em Palmeira há sim, mas não com a quantidade das moradias. O lote é sempre uma boa opção, na medida em que a pessoa pode comprar um lote e depois fazer a sua autoconstrução. Pode gerir a construção até ao final, pode inclusivamente poupar nos impostos, porque quando compramos um lote vamos pagar o Imposto Municipal sobre Transações, o vulgarmente chamado de IMT, e o valor sobre um terreno é de 6,5% do valor do terreno, mas é sobre o valor do terreno. Poderá ser de 50, 60, 75 mil euros. O valor do terreno é de 6,5% sobre esse valor. Se formos a pagar IMT sobre uma moradia, que lá poderá andar nos 300, poderá chegar aos 350, até poderá ultrapassar, estamos a pagar um valor que não é de 6,5%, há uma tabela própria, portanto eu não posso especificar qual seria o valor, mas será sempre 4, 5 vezes superior ao valor da compra do terreno. Sim, sim. Portanto, é essa a grande vantagem. E a construção aqui fica, pelo que a gente já andou pesquisando e apurando, a gente já até trouxe um conteúdo aqui para o canal falando nisso, é bem viável, né? Também em termos de valores, construir um imóvel de raiz aqui acaba não sendo tão absurdo quanto às vezes pegar o imóvel pronto. Sem dúvida nenhuma, uma boa observação. Quando compramos o terreno e nós próprios contratamos para as diversas fases os especialistas, os que fazem a estrutura, os que fazem os acabamentos, etc., nós conseguimos poupar no final, é muito frequente, dependendo dos materiais aplicados, mas é muito frequente conseguir-se poupar sempre 100 mil euros para cima, muitas vezes. É um valor considerável. 100 mil euros já dá para comprar algum apartamento em algum sítio. Sim, exatamente. Portanto, vale sempre a pena fazer a autoconstrução. A grande questão é que, quando pensamos numa situação destas, temos que pensar sempre a médio prazo. A construção vai demorar 2 anos em média 2 anos a ser terminada.
Estamos a atravessar uma fase complexa de falta de mão de obra e em que os materiais mesmo, estão a subir. Portanto, temos apenas que contar com estas contingências e sim, é sempre uma boa aposta fazer a autoconstrução. Exato. E aquele negócio, né? Aquilo que você sempre reforça aqui pra gente. Cada caso é um caso, cada um tem que analisar o seu contexto, a sua situação familiar, aquilo que realmente tem interesse, o que está buscando, porque Palmeira é uma freguesia que tem tudo, é uma freguesia muito verde, me surpreendeu, mas que também tem um polo industrial fantástico. Quer dizer, Palmeira, ela vai aos extremos numa facilidade ali. Palmeira é muito procurada precisamente por isso, porque Palmeira tem indústria no Parque Industrial de Pitancinhos. Exato. Palmeira tem um grande centro comercial, que todos nós sabemos, o Nova Arcada. Palmeira tem uma praia fluvial fantástica, creio que foi inaugurada agora há muito recentemente. Palmeira tem qualidade de vida, tem infraestruturas, tem um aeródromo, onde se pratica, também é cartódromo, portanto, as duas modalidades. Campo de golfe. Campo de golfe, sem dúvida, estava-me a escapar, obrigado. Palmeira tem tudo que uma família poderá querer para poder viver com qualidade. Tem escolas, desde o jardim de infância ao 12º ano. Eu diria que Palmeira é uma freguesia muito interessante para se viver. Daí ter tido e continuar a ter bastante procura. É interessante porque quem nos acompanhou na gravação desse vídeo de Palmeira foi justamente o presidente da Junta de Freguesia, lá de Palmeira, inclusive. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, porque foi um tempo dispensado, sensacional e muito importante para a gente trazer as informações conforme a gente trouxe. E uma das coisas que ele ressaltou muito para a gente foi exatamente isso. Palmeira é um espaço, é uma freguesia para quem busca especialmente qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Então isso é visível ao caminhar pelas ruas de Palmeira. Quem procura qualidade de vida, Palmeira é realmente uma das freguesias com mais relevância, por todas as razões como falámos, pela proximidade ao rio, pela proximidade à cidade. Estamos a 5 minutos da cidade. Exatamente, muito estamos perto, muito próximos. Gente, E é longe aqui, um longe perto. É um longe muito perto, é um longe exatamente. Muito perto, temos a cidade esportiva ali ao lado também, onde se pode praticar todos os esportes, enfim, que estão a dispor. Sem dúvida, qualidade de vida é o sítio ideal. Há outras freguesias, como é óbvio, mas Palmeira neste momento é das que mais tem crescido ultimamente, porque também é que mais espaço tinha para poder crescer. Exatamente. A própria questão dos lotes, né, de ter esses lotes para disponibilizar, já mostra o espaço verde aberto pronto para ser urbanizado. Temos precisamente ali a construção sempre a conviver com espaços verdes, com árvores, com natureza, com rios, é fantástico. E que rio! Agora me fala uma coisa, tá? Se a gente saindo um pouco da questão da construção, se, por exemplo, quem está lá no Brasil nos acompanhando quer olhar uma casa, quer olhar um imóvel, já pronto, até por essa questão. Ah, não, Alexandre, eu preciso chegar e já ir para o meu espaço, eu não tenho tempo de esperar a construção. Encontra casa para comprar lá, porque a gente tem esse problema aqui, né, gente? Não basta a freguesia ser linda, maravilhosa, ser boa, mas a disponibilidade de imóvel aqui é um probleminha. Essa é uma grande questão. Eu diria que mais do que um probleminha é um problemão. eu fui sutil. Efetivamente por essa questão. Neste momento não existe mercado residencial pronto que esteja disponível para venda. A procura tem sido de tal forma acentuada que, efetivamente, quando um imóvel está a começar a ser construído, seja ele moradias, no caso de Palmeira, ou mesmo nas construções em altura, noutras freguesias, apartamentos, quando eles estão a começar a ser construídos, inicia-se imediatamente a comercialização deles. Neste momento, a venda é rápida e neste momento é impossível chegar ao fim e ter apartamentos ou moradias por vender. Exato. Estão todas vendidas. Portanto, E neste momento, eu estou com um caso concreto, alguém que precisa comprar uma moradia térrea em 3 meses, porque precisa de sair de onde está e precisa ter outro espaço para viver e não consigo encontrar porque não há oferta. E já não estou a falar só em Palmeira, estou a alargar a todo o Concelho de Braga e concelhos limítrofes. Esse é um problema. Neste momento é um problema que atravessamos e creio que vamos ter durante os próximos anos ainda. Exato.
E em relação a preços, a gente consegue ter uma média de imóveis ali na região de Palmeira? Em relação a preços, Palmeira não é propriamente uma freguesia em que os preços sejam baratos. O presidente da Junta falou isso com a gente. Já foram baratos em tempo, mas com este crescimento os preços foram subindo. Isso é interessante, gente, porque muitas vezes a gente acha que o simples fato da freguesia ser mais afastada, ser mais distante, ela é mais barata. Olha como é que é mais complexo isso, não é? Não é tudo tão exato. Exatamente. O imobiliário não é uma ciência exata. Exato. Pelo contrário. Como falávamos há pouco, cada caso é um caso e cada situação é distinta da outra situação. No caso concreto de Palmeira, em relação aos preços, o que foi acontecendo foi muito simples. É que conforme a cidade foi crescendo para aquele lado, a procura foi aumentando e os preços foram disparando. Exato. Eu diria que hoje temos em Palmeira preços muito próximos já dos de Nogueiró, para termos aqui um fator de comparação. Apesar de Nogueiró continuar a ser a freguesia talvez mais cara de Braga. É mesmo? Nogueiró, olha, isso para mim é Nogueiró, novidade, gente. Olha. Nogueiró até pela sua situação geográfica, encostada ali ao Bom Jesus, etc. Sim, neste momento ainda continua a ser das mais procuradas. Nogueiró. Tá, não, confundi. Eu tinha percebido aqui Palmeira. Nogueiró é a mais cara. Nogueiró é a mais cara. Tá, não, isso eu sabia. Palmeira não é a mais cara. Mas os preços já começam a andar ali muito próximo dos preços de Nogueiró. Olha Encontramos lá moradias já para 450 mil, mas a média poderá andar. Moradias usadas com 20 anos, vendi uma muito recentemente por 200 mil euros. Com 20 anos de construção. 20 anos. Agora, uma moradia construída hoje, no final da construção, vai custar sempre próximo dos 300 mil para ser um número médio, um valor médio. Ou seja, você colocou aí no final da construção, é porque, na verdade, também comprar, quando ela está em construção ou nesse início, também cai o preço, né? Consegue comprar ela mais barata? Neste momento já não consegue. O empreiteiro, aqui há um já está ano com preço atrás, final. Exatamente. Uau. Ele lança, ao lançar a construção, ele lança logo o preço final. E lança o preço final porque sabe que os materiais estão a subir, temos este contexto muito estranho, enfim, que levou à pandemia, que levou à falta de mão de obra e à falta de alguns materiais que estão a ser repostos agora lentamente e que, por sua vez, havendo escassez, o preço dos materiais subiram. Então o empreiteiro estabelece algum preço de início e das duas uma. Ou o cliente compra no final, tem que contratar antes, dá um valor de sinal e no final compra, quando a casa estiver pronta para fazer a escritura. Ou então, uma das soluções que é proposta muitas vezes é tal situação. O lote é do empreiteiro, o empreiteiro vende ao cliente e o cliente contrata com o empreiteiro, chama-se um contrato de empreitada, a construção da obra já com um preço também já definitivo e estabelecido, com um caderno de encargos que terá que acompanhar o contrato de empreitada e que o empreiteiro vai cumprir. Perfeito. E para a turma do arrendamento, eu consigo arrendar imóvel lá em Palmeira? Arrendar um imóvel em Palmeira, ou procurar um imóvel para arrendamento em Palmeira, é quase como se diz em Portugal, procurar uma agulha num palheiro. Exato. Não é impossível, porque não há impossíveis. Mas a gente fala, depende muito da sorte também, né? Às vezes a família chega do Brasil, já entra, já acha uma casa imediata. Às vezes acontece ter a sorte de, no momento em que está a aparecer alguém à procura, está alguém a sair. Liberou, Pronto, mas isso acontece mesmo naquele momento, é que 15 dias depois já não está disponível, porque para aquele espaço haveria 4 ou 5 candidatos. Exato. Portanto, arrendamento em Palmeira é mesmo muito difícil. Não impossível, mas muito difícil. Perfeito. E agora, saindo um pouco de Palmeira, falando do mercado imobiliário em geral, como é que está a tendência dos preços aí, Zé Oliveira? Aí, na sua perspectiva, o que você... Porque a gente, no último vídeo, você falou um pouquinho das perspectivas, mudou alguma coisa, como é que está isso? Vou até deixar o vídeo aqui para vocês, para quem não acompanhou a outra entrevista que eu fiz com o José Oliveira, que ele fala um pouquinho dessa projeção do mercado imobiliário para o ano de 2021. Agora que a gente está no meio do ano, mudou alguma coisa? Muito bem, recordo-me perfeitamente dessa entrevista, recordo-me do que na altura disse. Algumas coisas mudaram, como é óbvio. O tempo vai fazendo com que as coisas mudem. Exato.
quando fizemos essa entrevista, ainda não sabíamos, como hoje continuamos a não saber, na totalidade, o que é que iria ser, enfim, esta pandemia que estamos a atravessar, etc. O que é que ia acontecer com as moratórias, recordo-me de termos falado sobre isso. Exato. E o que é um facto é que hoje em dia as moratórias também ainda não está totalmente resolvido. Tendencialmente vê-se que há intenções do Governo no sentido de criar ali alguma almofada para que o impacto não seja assim tão grande. Neste momento, e respondendo objetivamente, o mercado continua a crescer. Eu estou convicto que vai continuar a crescer e que as moratórias se calhar não vão ter assim tanto impacto. Mas vai ser fundamental analisarmos agora o pós-férias, o mês de setembro, quando as empresas vão retomar o serviço, as pessoas voltam a trabalhar, as empresas, algumas delas vão ter que começar a cumprir com as moratórias, com o pagamento das moratórias. Sim. E como é que isso vai impactar nas empresas? Portanto, se as empresas têm capacidade ou liquidez financeira para poderem aguentar, sendo que a economia neste momento parece que está a disparar, há indicadores aí positivos, portanto, o mês de setembro creio que poderá ditar muita coisa. A gente já... No entanto, e continuando a haver falta de escassez de produto imobiliário, casas e apartamentos, ainda assim, mesmo que haja aqui alguma oscilação, os valores não vão ainda para já descer. Também não espero que subam mais, mas para já não vão descer. Esta é a minha convicção, como é óbvio, não sendo isto uma ciência exata, mas claro, é o que me diz o dia a dia. Esses ajustes aí para acontecer. Exatamente. Há aí alguns fatores que não sabemos muito bem como é que vão acontecer, não é? Exato. E em relação aos arrendamentos, eu não sei se é uma percepção minha, mas hoje eu tenho a sensação que é mais fácil encontrar imóvel disponível do que há 2 anos atrás, por exemplo. Hoje eu voltei a ver placas de arrenda-se, porque nós chegamos um período aqui em Braga que sumiram, a gente não via, não tinha placa. Os imóveis eram arrendados antes de serem anunciados. É uma percepção minha ou isso realmente está acontecendo? É mais fácil, está mais fácil que há 2 anos atrás, por exemplo? São 2 anos porque 2020 não existiu, né, gente? Exatamente. Está mais fácil do que há 2 anos atrás. O que não significa que seja fácil. Quer dizer que há 2 anos atrás estava muito difícil. Não existe aqui. Exatamente. Estava quase que impossível, né? Exatamente. Acontece que no início deste ano houve um ligeiro ajuste até de preços. Houve uma pequena descida nos preços dos arrendamentos. Eu confesso que estava à espera que ela fosse mais acentuada, mas não aconteceu. Houve ali no início do ano uma ligeira descida, travou, não subiram, mas mantiveram-se ali estáveis até o momento, até hoje, mantêm-se aí estáveis e, na minha opinião, ainda demasiado altos para o mercado nacional, para o mercado português, para os clientes que não voltou para a época, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2016 eram os valores e para isso não voltou. Não voltou e não voltará tão cedo. Mas a tendência, na minha opinião, é que efetivamente torna a haver uma outra ligeira, mas sempre muito suave. Muito suave, né? O que eu percebo é o seguinte, eu acompanhei na comunidade brasileira em específico, algumas famílias trocando de imóveis, até por questões de ajustar o preço. Sair de um imóvel que estava pagando um valor X para tentar pagar um pouco menos num outro imóvel. E elas conseguiram fazer realmente essa negociação. Então, por isso que eu percebi um pouco mais de facilidade. Porque, na verdade, a gente percebeu as famílias com toda a dificuldade inerente a essa realidade aqui, que é real, né? Mas conseguiam pelo menos pesquisar, conseguiam pelo menos escolher, ter opção de escolha, que era o que não acontecia. Antes aparecia ou você pegava ou ficava sem. Aí agora não. Então, nisso aí eu percebi essa movimentação, não porque os preços tenham caído, mas porque surgiram mais opções e aí as famílias conseguiram transitar de um imóvel mais caro para um imóvel mais barato. Isso é a minha percepção totalmente leiga do assunto. Mas estás perfeitamente correta, perfeitamente correta. A percepção é bem feita, está boa. Agora, efetivamente, aconteceu, e isso aconteceu um fator, creio que também já falei no vídeo anterior. Na altura estava à espera que com a queda do turismo, com a dificuldade das pessoas se movimentarem, muito do alojamento local, apartamentos estavam simplesmente preparados e vocacionados para o arrendamento de curta duração, para o turista que vinha, que estava com 8 dias e que se ia embora,
esse mercado entrou no mercado de arrendamento. Exato. E estávamos a falar de umas centenas largas de imóveis. E foi precisamente aí que se deu essa oscilação e caíram os preços. Ligeiramente caíram os preços. E começou a haver aqui alguma oferta maior. Infelizmente também associado ao facto de alguns, neste caso, clientes brasileiros terem que sair do país, porque alguns tiveram que sair do país, infelizmente. Exato. Também esses deixaram, foi a percepção que eu tive. também esses deixaram imóveis disponíveis. Portanto, houve realmente essa movimentação que deu a oportunidade de se poder, precisamente porque baixaram os preços, sair de um que tinha contratado mais elevado para outro ligeiramente mais baixo. Neste momento esse fenómeno já não está a acontecer novamente. Está estabilizado. Agora já estabilizou. Está estabilizado novamente, o mercado já absorveu os que estavam no alojamento local. E creio que neste momento, mas aí melhor do que ninguém poderá saber que creio que os brasileiros já não estão aceitando. Exato. Quem resistiu, resistiu. É isso que eu ia falar. Foi realmente, ano passado foi um ano de um impacto muito grande, então muitas famílias retornaram, mas as que tinham que retornar, retornaram. Tem algumas retornando atualmente? Tem, mas é mínimo, são poucas. Residual, sim. Né? Diminui, exatamente, é residual. Agora, por outro lado, voltaram a vir para cá. Então tem algumas poucas voltando para o Brasil, mas tem algumas chegando aqui em Portugal. Então equilibrou, realmente isso aí equilibrou. Bom, queridos, se tiverem mais perguntas, né, aqui para o senhor Zé Oliveira, deixa aqui nos comentários. Tenho certeza que ele vai acompanhar, também tem maior disponibilidade em atendê-los e a respondê-los. Mas, e se tiver alguma pergunta específica que vocês queiram, ou alguma freguesia que vocês queiram saber mais especificamente delas, manda pra gente também. A gente convida novamente aqui o nosso amigo Zé Oliveira para ter mais essa prosa, mais essa conversinha aqui com a gente. Muito obrigada, José. Eu é que agradeço, Alexandra, muito obrigado pelo convite. Estou disponível, como a Alexandra falou, estou disponível para qualquer esclarecimento, através do Olhar Brasileiro, através do UAI, através de qualquer contacto que seja possível, eu estou disponível. Portanto, muito obrigado também por me terem ouvido. Muito bom dia. Obrigada. Bom, então continue nos acompanhando, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.